Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e a gente está começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. Como muitos de vocês ficaram sabendo pelo blog, pelas nossas redes sociais, no último mês a gente realizou uma oficina online sobre história da administração. A oficina foi um evento de 3 dias que contou com 3 sessões e uma mesa de abertura, que inclusive eu vou deixar o link para a gravação dela aqui na descrição do episódio. Já no episódio de hoje, a gente vai reproduzir a terceira sessão do evento, que ficou mais dedicada à história do pensamento administrativo. Só antes da gente começar, deixa eu só dar os devidos créditos. A oficina foi idealizada pelo professor Yosemir e pelo professor Henrique de Almeida Queiroz, e os dois vão estar nessa sessão. E é bom lembrar também, como de praxe, que esse podcast está disponível nas plataformas de streaming, no nosso blog Resultado Geral, blog de crítica da economia política, e também no canal Crítica Marxista no YouTube. O título da sessão é Método em História do Pensamento Administrativo. Os textos, o primeiro deles aqui, que não vai ser o primeiro a ser apresentado, mas na ordem que está aqui, é Gênese do Taylorismo e o Método Empírico Gerencial, do professor Yosemir Pascunha. O segundo texto, Gênese do Taylorismo e Pós-Modernismo, Virada Histórica e o Caso da Contra-História, do Henrique Almeida de Queiroz. E o terceiro texto é o do Leandro Teodoro Guedes. O texto é Gênese do Taylorismo e o Método Materialista. Inclusive, o Yosemir e o Henrique, vocês já conhecem da mesa, das sessões anteriores, aí são os organizadores do evento. O Leandro, a gente pode considerar ele da casa também, porque ele fez graduação e o mestrado dele aqui na UFJF. Ele acabou de concluir o doutorado lá na Federal de Viçosa e ele já é professor na FATERJ, lá no Rio de Janeiro. Então, acho que eu já vou passar a palavra para o Leandro, que ele vai começar. E aí o mesmo esquema das sessões anteriores, as questões vocês podem jogar ali fica ali embaixo em atividades, vai lá na perguntas e respostas ou questions and answers, para quem o Meet está em inglês aí. Leandro, já pode começar aí. Muito bom dia, Thiago, Yosemir, Henrique. Muito bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí, prestigiando o evento mais uma vez. Vou iniciar, então, uma breve colocação a respeito do texto, a gênese do Taylorismo e o método materialista, ainda um texto em elaboração. O texto enviado ao evento foi um resumo, uma espécie de resumo expandido, mas a ideia foi exatamente tentar identificar, através dos aportes materialistas na história da administração, qual seria o método, na verdade, qual seria o entendimento desses autores a respeito da gênese do Taylorismo. E aí a gente precisa esclarecer alguns aspectos inicialmente. A gênese é um elemento essencial numa abordagem materialista a respeito das formações ideais, por ela compor o que a gente conhece como determinação social do pensamento. E isso foi algo debatido não somente pelo Marx, mas foi além, Outros autores, como o Lukács, também se debruçaram sobre esse problema, e a gente pode identificar a gênese por meio de alguns elementos básicos. Trata-se da determinação dos aspectos histórico-concretos que impõem aos autores questões que eles precisam responder. Ou seja, a quais elementos do terreno histórico-social determinada forma de pensamento responde. A quais elementos ela está vinculada. Isso é basicamente uma consequência do entendimento de que as formações ideais elas não se bastam por si só, não se bastam no seu próprio conteúdo. Para a gente poder explicá-las, a gente precisa ir além. A gente precisa buscar esses outros elementos que
conseguem explicar a sua formação. Isso também leva a gente a discutir um pouco os aspectos históricos no interior do materialismo. Isso é algo bastante importante. No materialismo, esses elementos de gênese, esses elementos explicativos históricos, eles não são tomados como uma mera coleção de eventos, sejam eles biográficos ou a respeito do contexto no qual o autor estava inserido, que possam ser enumerados e identificados. O processo histórico e a gênese como um aspecto desse processo histórico precisa ser identificada a partir de elementos determinativos, elementos que foram centrais para o desenvolvimento daquela formação ideal. Isso também é algo muito importante quando a gente está falando do materialismo. Esses são breves explicações para a gente já passar para a análise dos autores propriamente. No interior da análise materialista na história da administração, a gente tem uma linha mais evidente, que pode ser melhor estabelecida, que é a linha da teoria do processo de trabalho, que é proveniente dos estudos do Harry Braverman a respeito do trabalho no capital monopolista. É uma linha que ganhou bastante audiência, tem uma série de autores vinculados a ela. Portanto, uma linha que também se preocupou muito com o desenvolvimento do Taylorismo nesse sentido. Então, é muito interessante recorrer aos escritos desses autores para a gente entender como eles identificam a gênese do Taylorismo, e alguns outros autores que não necessariamente compõem uma linha, uma corrente teórica, mas se colocam vinculados ao materialismo e procuraram desvendar esse processo de gênese do Taylorismo. No artigo, a gente tratou de dois especificamente, o Vadim Marchev e o Gerard Henlon. Eu acho interessante a análise desses autores, que o Marchev, por exemplo, ele é plenamente consciente de que a gênese ou o processo histórico da administração, do pensamento administrativo, precisa estar atento aos elementos externos aos autores, aos aspectos que acontecem no terreno social. Ou seja, não é possível bastar as análises nos elementos intrínsecos aos autores. Mas o ponto interessante é que, embora o Marchev estivesse consciente desse processo, a sua análise a respeito do que a gente poderia considerar uma gênese do Taylorismo, ela é muito centrada nos aspectos ou biográficos ou intencionais do Taylor. Ele destaca, por exemplo, uma certa genialidade do Taylorismo em relação ao domínio da engenharia. Ele destaca a vontade que o Taylor tinha de procurar controlar a divisão do trabalho e os próprios trabalhadores, né, controlar politicamente. E ele considera, por isso, a administração científica uma revolução intelectual, que produziu novos métodos. Portanto, o Marchev ele tem essa consciência de que a gênese deve ir além dos autores, mas na sua análise do Taylorismo, ele se basta nos próprios aspectos do Taylor, ou dos seus escritos, ou da sua biografia. Algo parecido acontece com o Henlon. Ele escreveu um livro chamado Dark Side of Management, e ele também está muito, embora ele não tenha essa reflexão mais filosófica que o Marchev teve, ele também buscou alguns aspectos de gênese do Taylorismo. E também se bastou no que o Taylor tinha como intenção, no que o Taylor sentia, no que o Taylor buscava. Então ele se basta também nesses elementos muito internos do Taylor,
que do ponto de vista materialista, considerando aqueles elementos iniciais que eu falei, são insuficientes para a gente considerar a Gênese. Mas, considerando a história da administração e esses autores como bem posicionados nesse campo de conhecimento, esses são aspectos que se destacam. E aí a gente pode partir para a análise da teoria do processo de trabalho propriamente. E aí eu separei 2 autores mais específicos. O próprio Harry Braverman e o seu trabalho Capital Monopolista, e um autor chamado Friedman, que escreveu mais ou menos, é um contemporâneo do Braverman, e escreveu mais ou menos na mesma linha. Eu diria que a linha da teoria do processo de trabalho é um pouco mais rica, porque eles de fato vão buscar elementos históricos para explicar o Taylorismo. E aí eu chamaria atenção para alguns deles. O Braverman mesmo destaca o vínculo do Taylorismo com o processo de concentração e acumulação de capital, formação das grandes corporações, o que ele chama de organização monopolística na indústria. Portanto, o Taylorismo, aplicação da própria ciência à produção. Então, ele identifica o Taylorismo como mais um elemento nesse processo histórico que estava acontecendo no capitalismo americano. O Braverman também chama atenção para o Taylorismo como um continuador, o Taylor como um continuador de um processo que já vinha amadurecendo desde o século XVI a respeito da divisão do processo de trabalho como um meio de controlar politicamente os trabalhadores. Portanto, o Taylorismo não como uma invenção, mas como uma continuação de uma tendência precedente que ganhava novas exigências naquele momento histórico. Eu acho que é outro aspecto tratado pelo Braverman que merece ser pontuado. Um ponto que o Friedman traz, que eu também acho bastante interessante, além dele também sublinhar essa posição do Taylor no desenvolvimento do capital monopolista, é a relação do Taylorismo com o processo de trabalho, a relação entre base técnica e organização do trabalho. Aí, esse é um ponto que, inclusive, a teoria do processo de trabalho recebe críticas, porque eles partem do tratamento do Marx dado ao problema. A sucessão de cooperação, manufatura e grande indústria, à medida em que o capital constante ia superando, ia se adensando, ia se avolumando mais do que o capital variável. Então, o processo de trabalho com a sucessão desses estágios ficaria menos dependente da força de trabalho. No entendimento do Friedman e também do Braverman, o Taylorismo se inscreve como uma consequência da própria grande indústria, como uma consequência da aplicação da ciência na divisão do trabalho. Esse é um aspecto que, do ponto de vista materialista, também merece críticas. Porque a gente sabe que a grande indústria trata exatamente da menor dependência de uma dependência menor do trabalho humano, da força de trabalho. As máquinas se colocando como importantes, os trabalhadores como apêndices. O que mantém a exploração do trabalho, mas em outras condições. Esses autores identificam o Taylorismo como um desdobramento disso. E, por isso, os autores da teoria do processo de trabalho também foram alvo de críticas, na medida em que esse entendimento estaria equivocado. O Taylorismo, na verdade, é uma face da manufatura, da cooperação, da manufatura, das primeiras manufaturas.
Mas, enfim, né, tentando resumir aí esse processo, eu diria que há esses problemas também, mas que existem aportes interessantes na teoria do processo de trabalho para considerar esses elementos de gênese. Exatamente esse posicionamento do Taylor no momento histórico do capitalismo norte-americano do início do século XX. A forma como eu conduzi a minha fala, ela, na verdade, pode até ser contraditória em relação ao objetivo do texto, que era apresentar os aportes materialistas. Eu, de certa forma, apresentei, inclusive, algumas críticas a esses autores. O grande ponto é que, na medida em que a gente busca a gênese nos autores materialistas, a gente parte do entendimento de que eles vão realizar uma gênese de acordo com os pressupostos do materialismo. E eles não realizaram isso, né? Por isso que eu estou apontando também essas críticas. Eu acho que seria interessante colocar isso. O que não significa que sejam trabalhos irrelevantes. Eles têm pontos importantes que merecem ser considerados para entender a gênese do Taylorismo. Mas eu também acho que é importante dizer que se a gente considera no materialismo que a gênese precisa ser identificada a partir dos elementos determinantes para determinada formação ideal, esse conjunto de autores não realiza isso. Eles também selecionam uma série de elementos, uma série de acontecimentos e enumeram eles lado a lado sem que haja o destaque de algo determinante. Ainda que, no caso da teoria do processo de trabalho, há alguma ênfase maior para o processo do capital monopolista. Mas ainda assim, esse aspecto da determinação fica um pouco mais tímido. Então eu encerraria nesses termos, né? São autores interessantes, há elementos a serem que merecem destaque e que estão relacionados com a gênese de fato, há uma certa busca, mas é também preciso destacar os problemas e, de certa forma, o fato deles terem ficado aquém de uma análise materialista. Eu encerro por aqui, agradeço a atenção, foram os principais elementos do Taylor e depois, se houver alguma questão que a gente puder debater, a gente faz. Muito obrigado, Thiago. Ô, Leandro, a gente, esses meses aí de grupo de estudo já estudando, né, esses autores ali do pensamento administrativo, né, que estão estudando a história do pensamento administrativo, a gente se deparou com alguns autores apontando que outros autores seriam marxistas, mas quando a gente foi nesses autores, a gente ficou meio decepcionado, né? A gente, mas tá faltando aqui alguns elementos que a gente julga, né, serem fundamentais para classificar alguém como, enfim, marxista, materialista. Como você trouxe aí alguns autores, que eu acho que a gente com certeza identifica, né, como marxista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual você acha que é a diferença, né? Primeiro, o que você acha que esses autores, esses críticos, né, eles identificam como marxista, que a gente não concorda muito? Então, que elementos que você acha que eles batem o olho e falam, o Marchev é marxista, enfim, o ciclano lá é marxista. E quais são os critérios, né, quais são os elementos que quando a gente bate o olho, a gente fala, não, esse autor aqui, ele realmente está adotando pelo menos uma abordagem marxista muito próxima ao marxismo. Tá certo. Eu diria que essa identificação dos autores ao marxismo talvez se dê pela própria, em primeiro lugar, né? Eu acho que o próprio Marchev, em algum momento, ele reivindica para si essa condição,
Mas o próprio fato deles estarem lidando em alguma medida com uma crítica, talvez possa ser um elemento também que seja visto como algo próximo do marxismo, na medida em que a história da administração e a história do pensamento administrativo, e aí isso também acho que vai ficar um pouco mais claro nas falas do Alcemir e do Henrique, elas não são muito... Não existe tanto crítica nesse campo, especificamente. Inclusive, existem pontos de convergência nas abordagens gerencialistas e nas abordagens pós-estruturalistas, por exemplo, né? Eu acho que a gente vai ver isso com mais nitidez depois. Então, essa coisa da crítica meio que deixa uma lacuna, né? E aí pode haver uma identificação ao materialismo. Então, acho que seriam esses dois elementos, essa autorreivindicação e essa proximidade com a crítica. Em relação aos elementos que identificariam os autores como materialistas, eu diria que a grande questão não seria necessariamente mencionar o Marx ou os autores marxistas, mas fazer a análise de acordo com o que se entende como uma análise materialista. Portanto, considerando, por exemplo, esse problema da gênese. Bom, a gente sabe muito bem quais são as condições para se determinar a gênese de determinado pensamento, considerando uma análise materialista. É exatamente a identificação desses elementos determinativos, ir além do próprio autor, mostrar os vínculos do autor com as questões sociais que ele responde, todos esses aspectos. Então, isso eu acho que faria, de fato, um autor próximo do materialismo, mesmo se ele não citar o Marx, né, ou algo do tipo, mas realizar a pesquisa de acordo com essas exigências que nós temos. Não sei se... Não, perfeito. Claro, mas depois eu posso melhorar a resposta se quiser. Não, tá ótimo. Mas se der tempo aí de você ficar aí, a gente lançar algumas questões depois. Mas, Henrique, então, agora, sem mais adaptações aí, pode falar. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela disposição de estar aqui hoje pela parte da manhã, né, nesse último dia do evento. E o resumo que eu trabalhei em cima, né, ele veio um pouco na continuação daquilo que o Leandro deixou indicado na resposta da questão dele, né. Não é muito comum na nossa área a crítica chegar, né, a maioria dos profissionais da administração e dos estudantes da administração, e quando chega, existem fundamentos diversos, né, dessa crítica, e esses fundamentos diversos, eles acabam trazendo consequências diversas para o processo de investigação e de análise da situação que está querendo se olhar, né, para o problema que a gente vai olhar. Então, durante esse processo de investigação para elaboração do texto, né, eu fui tentar entender aquilo que se denominou como contra um processo metodológico de investigação sobre a gênese do Taylorismo, que ficou conhecido como contra-história, né? E esse processo da contra-história, ele é um processo inserido numa proposta maior, né, que é muito louvável e ficou conhecido como virada histórica. Essa proposta é louvável porque ela permite uma
uma renovação da pesquisa histórica na área, né? Então, eu acho que, assim, o estímulo ao entendimento das coisas a partir de como elas começam, quais eram os problemas envolvidos à época, né? Permite a gente avançar e aprofundar na história da gestão de empresas, né? Da gênese desse processo, da gênese desse tipo de pensamento, né? E é um fator fundamental para a formação de um bom profissional da administração, né? Como a gente acabou discutindo ontem, né, ontem e anteontem, né, que sem o acesso à história a gente acaba tendo a ideia de falsas novidades, falsas inovações, né? Então é necessário saber o que foi feito, né, para você ter uma melhor apreensão da complexidade do quadro. Então, esse processo de virada histórica, ele inicia na virada desse século agora, ele inicia mais precisamente, né, entre as décadas de 90 e a primeira década dos anos 2000, o Kiser e o Zaldi, por exemplo, eles já reconheciam essa necessidade de uma reaproximação entre a teoria das organizações e a pesquisa histórica, mas o texto mais famoso, assim, que chamou a atenção para essa nova, vamos chamar assim, agenda de pesquisa, né, é um texto do Butch e do Rawlinson, de 2006, onde eles propõem uma agenda de 10 pontos para um futuro de investigação dessa área de virada histórica, né? E acaba que as consequências mais imediatas, né, dessa chamada foi uma renovação nessas pesquisas históricas, né, mas de fundamento muito diversos, mas que se encontram dentro de um quadro que a gente pode chamar de pós-modernismo, né? Mas esses fundamentos assim, são bastante diversos e eles se iniciam numa crítica à abordagem tradicional da administração, cujos dois autores, né, colocam como universalista, né, quando você joga os problemas do hoje para o passado, né, você consegue ver, por exemplo, a gestão em sociedades, a administração e a gestão em sociedades não capitalistas, né, nos moldes do capitalismo, ou ela é presentista, né, os problemas do hoje são todos problemas do passado. Então, assim, é louvável essa proposta de crítica ao pensamento que é considerado dominante. Ontem teve um debate se esse pensamento é dominante ou não no Brasil, né, se ele um fundamento da formação do administrador brasileiro, né, e ao que tudo indica, não, mas lá fora, né, o pensamento dominante, a forma dominante de se analisar a história das empresas, né, a história da gestão da empresa, passa por esse problema do universalismo e do presentismo. Então, essa virada histórica iniciou um processo de estímulo de novas pesquisas em história, né, da administração, história do pensamento administrativo, história das empresas, e a inserção de epistemologias alternativas. E o caso da contra-história é um caso centrado na epistemologia e no método de análise baseado no Michel Foucault, né? Então, a virada histórica, ela é uma rejeição a esses chamados de paradigmas dominantes. O Novicevich, né, o Mills e o Novicevich, eles detectaram, né, em 2020, por um levantamento das publicações na área, né, que a contra-história, né, ela já faz parte desse panorama, né, de pesquisas da história das organizações e da administração, né, e essa proposta dessa virada histórica trouxe uma série de pesquisas baseadas em diferentes autores que estão dentro desse enquadro maior, né, do
modernismo. A gente pode pensar na questão da anti-história, no revisionismo, na história retórica, microhistória, contra-história, bem como pesquisas como pensamento pós-colonial, decolonial. Então, você vê que isso traz um quadro bastante amplo, né? E, ao mesmo tempo, de fundamentos diversos e de consequências diversas para a pesquisa. E aí, por isso que eu acabei decidindo me centrar num tipo de proposição só, para eu não cometer mais graves erros do que eu já estou provavelmente cometendo aqui, né? Então, esse método da contra-história vai ser o foco aqui da análise para a gênese do Taylorismo, mas a crítica aqui não é exatamente ao próprio Foucault, porque não dá tempo, né? Mas é uma crítica a uma proposta de análise da história da administração, da história do pensamento administrativo, centrado na epistemologia do Foucault, né? Então, o Cummings, Bridgman, Hassard e o próprio Rawlinson, que foi um daqueles autores daquela proposta da virada histórica, em 2017 eles lançam para a gente um livro chamado Uma Nova História da Administração, né? A New History of Management. E essa contribuição que eles estão fazendo, né, vem no sentido de apresentar uma proposta alternativa, né, de análise histórica da gênese do Taylorismo, de outras teorias da administração, inclusive do pensamento liberal, mas como o nosso foco aqui é da gênese do Taylorismo, nesse livro eu acabei tratando o primeiro capítulo e o terceiro capítulo. O primeiro capítulo de fundamento metodológico e o terceiro sobre a gênese do Taylorismo, né? E ele traz, durante essa análise metodológica, né, alguns apontamentos, como os estudos críticos em administração, que abrem essa fileira crítica, né, sobre o processo de trabalho, igual o próprio Leandro já trouxe aqui mais cedo, mas ele chama os estudos críticos em administração, e principalmente a teoria do processo do trabalho, na crítica pelo processo de trabalho, ele chama essas teorias como uma camisa de força, né, em relação ao processo de análise histórica, como se prendesse ao fundamento econômico, né, e ele quer se liberar desse fundamento do processo econômico, né, e quer criar uma metodologia para pensar diferente essa gênese do pensamento administrativo, e no nosso caso da gênese do Taylor, né, como uma visão alternativa desse processo histórico, né. Então ele vai tratar de trazer, ainda nesse primeiro capítulo, né, que ele está interessado mais nas questões legais e políticas do que em questões de engenharia e economia, né? O que em si não traz um prejuízo. Você adentrar em questões do Estado, em problemas do Estado, não traz um prejuízo. O prejuízo se você deixa, né, de estar lastreado nesses problemas de ordem econômica e passa a analisar exclusivamente esse conjunto complexo de problemas pela ótica da política, pela ótica legal, ou seja, pela ótica do Estado, né? Porque há uma relação entre Estado e economia. Isso não é tão difícil de aceitar, né? A gente, mesmo no materialismo, a gente consegue entender isso. Mas o problema é que essa perspectiva alternativa que eles estão propondo, né, acabam abandonando esses elementos da economia, da história da economia, etc. E isso vai trazer consequências para a análise deles, né? Porque a proposta que eles vão trazer, né,
deslocar esse contexto das grandes corporações, das dificuldades de gestão dessas grandes corporações, né? As dificuldades, por exemplo, como crises que se apresentam no processo de acumulação, o aumento da eficiência, e passam a se assentar quase que exclusivamente na questão de ideias e do contexto político, para explicar a gênese do Taylorismo, né? Então, eles vão tentar, de alguma forma, mostrar, né, dentro dessas ideias políticas, descontinuidades e problematização, e novas problematizações sobre a gênese do Taylorismo. E eles identificam, nesse processo, uma relação entre a política conservacionista de Roosevelt, né, sobre a discussão das ferrovias, né, e uma relação com um advogado da época, né, para tratar de questões legais, de sobrenome Brandeis, que esse advogado ele vai se utilizar de julgamentos sobre a questão do conservacionismo, né, e a eficiência nas linhas ferroviárias, e vai fazer um esforço mercadológico de promoção das ideias do Taylor dentro da esfera estatal, né, e o argumento dos autores é exatamente esse, né, que essa proposta ou essa perspectiva alternativa permite a gente abordar a gênese do Taylorismo como se ela fosse uma questão de ideias políticas, né? De promoção de ideias no sentido de sua aceitação social para que ela passe a se tornar como as ideias, vamos chamar assim, as ideias dominantes, né? Então, eles usam a ideia de uma narrativa da história, de uma construção subjetiva da história. E aí é que começam a entrar os problemas desse tipo de crítica, né? Ou seja, o que eu estou analisando aqui até porque não cabe para o desenvolvimento do resumo, quais são os limites do próprio Michel Foucault, porque já existe investigação nessa área. E os autores, e a primeira crítica que a gente pode fazer é que, mesmo existindo críticas sobre as ideias e o desenvolvimento do próprio Michel Foucault, esses autores, né, desse texto, Uma Nova História da Administração, não apresentam essas críticas que já existem sobre sobre os trabalhos do Foucault, né? Então aparece para a gente, quando a gente está lendo, que essas ideias são superiores no sentido de que nunca foram propostas críticas, avanços, né? Pelo menos os autores não apresentam ao autor, aos leitores, essas críticas que já existem, né? Outro problema é o entendimento dessa história enquanto uma narrativa subjetiva. Por quê? Porque você desloca o centro do problema econômico, no caso do Cummings, né? Você desloca o problema econômico da sua posição de fundamento da produção e passa a olhar para o Estado como a fonte da gênese e difusão das ideias do Taylorismo, né? Então, você desloca o problema da economia e passa a olhar só para o problema da política, né? Então, eles apresentam a ideia do Taylor como se fosse uma ideia associada ao problema da conservação ambiental, né? Como se ele já estivesse pensando em problemas avançados que hoje a gente está discutindo, né? E isso não obedece, digamos assim, à própria integridade do contexto da época e a integridade do que o próprio Taylor deixa bastante assentado, né? Que a preocupação dele era a ideia da eficiência. E existem algumas contradições curiosas nessa própria ideia inovadora, né? Porque quando você vai ver o argumento do próprio advogado que estava fazendo a defesa das ideias do Taylor num problema de disputa de taxas de ferrovias, né? A ideia dele, centrada no Taylor, é o argumento da eficiência para a não cobrança e aumento das taxas ferroviárias, né? Então, você vê que mesmo que você centre na importância da difusão das ideias pelo Estado, por questões legais que vão entrar na discussão de jornais da época,
não é exatamente essa a fonte geradora daquele pensamento. A fonte geradora daquele pensamento estava centrada nos problemas de gestão e eficiência das grandes corporações, né? Então, uma consequência interessante é que, por exemplo, a construção do Cummings aponta o Roosevelt e o Brandeis associados ao pensamento do Taylor, mas, na realidade, o Roosevelt e o Brandeis estavam em posições políticas diversas, né? O Roosevelt era a favor desse aumento das empresas, né? Enquanto o Brandeis defendia a redução da grande corporação em unidades menores, porque ele acreditava que essas grandes corporações eram ineficientes. Então, você deslocar o cerne da coisa e abandonar certos fundamentos de análise de dados, né, fundamentos necessários à investigação histórica, podem trazer problemas, né? E um dos grandes problemas que eu consegui identificar, né, nesse processo, né, que ficou chamado como contra-história, né, que, assim, a proposta de inovar no pensamento é sempre louvável, né? Mas quando você abandona certas fundamentações de dados, fundamentações empíricas que deem suporte às suas ideias, né? Quando você acaba entendendo que a história, que a ciência é construída através de narrativas, e são as narrativas que vão reivindicar essa aproximação com os problemas reais enfrentados na história, você pode incorrer em problemas graves, né, de incorreção de momentos históricos sensíveis, você pode incorrer em erros de fundamentação que vão te levar a um pensamento longe dos problemas centrais que estavam sendo enfrentados à época, né, e essa inovação associada a um ativismo, ela é importante, mas ela precisa estar centrada e ficar centrada aos problemas que o autor enfrentava à época, né? Então, talvez esses limites que eu estou tentando trazer, né, eles se centram mais no próprio Cummings do que no Michel Foucault, porque não dá tempo da gente fazer uma investigação mais detalhada sobre essas questões, né? Mas acredito que até o momento que o resumo pôde trazer de contribuição foi isso. Bom, então só antes de passar a palavra para o Semir, lembrar, gente, que para fazer questões ali, vai ali embaixo em atividades, perguntas e respostas, ou questions and answers. Mas depois a gente volta com as questões. O Semir pode começar já. Obrigado, Thiago, pela palavra e dando um bom dia, né, a todos os participantes. E, bom, essa minha apresentação, assim, também vai ser, obviamente, que é um texto também está em elaboração, né, porque a gente fez nesse formato de resumo expandido, então ele ainda precisa, né, aprofundar algumas questões e lapidar outras, mas de qualquer forma me parece que, assim, que tem alguns achados que são interessantes e que vale a pena compartilhar, né. O texto, ele especificamente vai tratar do problema da gênese do Taylorismo no método empírico gerencial, né. E, assim, para começar, eu acho que valeria a pena destacar essa questão da gênese, né, que a gente está aqui tocando, né, e que certamente me parece ser um dos problemas mais decisivos, né, da pesquisa sobre a história das ideias, mas em particular também aqui das ideias administrativas, que nos interessa mais, né, como é o caso do próprio Taylorismo, e entendendo aqui o Taylorismo como uma forma de consciência, né, e não a prática taylorista que veio a ser no mundo, né, objetivo, né, aquilo foi aplicado, mas da sua forma de consciência. E, assim, eu acho que esse problema é um problema central, né, a gênese é um problema central da pesquisa histórica dessas ideias administrativas, né, até porque,
uma coisa que é muito importante, né, que se diga que qualquer análise dessas ideias administrativas, no caso, essa análise só pode ter realmente arranque depois que essas ideias vieram ao mundo, né, depois que elas estão ali postas, né? Então, assim, o fato de elas virem ao mundo e como vieram ao mundo é um elemento importante. Então, daí que perguntar exatamente sobre a gênese dessas ideias, sua origem, né, é exatamente algo assim incontornável, essencialíssimo ao processo explicativo, né, que está contido na pesquisa histórica. E me parece também que isso ainda é mais correto ainda, mais verdadeiro ainda, se considerarmos que grande parte daquilo que se estabelece, né, como condições objetivas de existência dessas ideias não são fatores meramente mortos, né, fatores inertes, impotentes. A minha posição, pelo menos, é diferente disso, né, se assemelha um pouco a que o Leandro vinha chamando atenção, o Henrique também chamando atenção, que são condições, na verdade, muito ativas, né, em termos de estabelecer as condições de possibilidade dessas formas ideais, né, dessas formas de consciência, e fazem com que esses produtos ideais, né, ou seja, essas formas de consciência, carreguem aí as marcas de sua origem, né? As próprias ideias levam consigo certas evidências de sua origem. Bom, então, aí eu acho que é muito importante, exatamente porque a análise da gênese, ela permite que a gente consiga delimitar aquilo que teria tornado tais ideias, isso é um ponto muito importante, né? Tornado tais ideias socialmente necessárias, sejam elas falsas ou verdadeiras, né? O que também nos permitiria delimitar, talvez, assim, a missão social dessas ideias, né? O seu propósito, a sua finalidade, do porquê que vieram ao mundo, né? Obviamente que esse é um tema que mereceria muita atenção nossa aqui, mas a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então não vou abrir essa questão, que nos levaria muito longe a considerar todo o debate, né, já acumulado em torno da determinação social do pensamento. Agora, por mais importante que seja essa questão da gênese, me parece que ela é crucial, né, como eu estou aqui tentando justificar, apesar disso, nem todas as correntes que tratam do problema das ideias administrativas, em particular da gênese do terrorismo, nem todas elas trataram na mesma medida, né, desse problema da gênese, como eu disse, a despeito do fato de ser algo muitíssimo central, né? Então elas tratam às vezes de modos diferenciados ou diferentes, né? E às vezes com muitas limitações. E no meu caso aqui eu queria explorar exatamente qual é o lugar da gênese no método dessa corrente chamada aqui, que eu dei esse nome de empírico gerencial, que me parece que é a corrente mais visitada, né, na nossa área de administração em particular, com relação às ideias administrativas. Então, se a visão lá materialista tem alguma audiência, bem pouca, ela não é, evidentemente, muito visitada, né? Essa outra corrente que o Henrique trouxe aqui, um pouco mais pós-moderna, ela tem recebido um pouco mais de atenção contemporaneamente, mesmo porque ela se levanta de modo muito claramente contrário a essa visão empírico-gerencial que eu queria aqui chamar a atenção, que ainda assim a gente poderia chamar de uma espécie de um mainstream, né, de uma corrente que está sendo combatida. E eu acho que o que justifica também não é só o fato dela ser muito visitada, mas o que é muito curioso é o fato de que, como diz um autor, né, o Bolden, né, nessa corrente, ainda que muito visitada, o método de pesquisa histórica nela não é explícito, né, não é explicitado, não é tratado, né, de modo explícito, a não ser, às vezes, em indicações muito breves, em prefácios, introduções, que tem algumas coisas, né. Bom, então assim, olha, só que para falar da gênese empírico-gerencial do terrorismo, portanto, né, dessa abordagem, dessa corrente, obviamente que a gente tem que partir aqui de algo que é factual, né, assim, olha, existe uma grande heterogeneidade de autores, né, eles têm suas especificidades, têm suas predileções, têm suas, né, enfim, diferenças,
mas é possível, me parece, a partir da leitura de todo o material, assim, os mais importantes, né, os mais visitados, né, os seus protagonistas, vamos dizer assim, é possível ali capturar aquelas tendências que são mais comuns, né, algo que é mais ou menos comum, né, que os iguala, né, de certa medida. Então, o foco das minhas considerações aqui vão recair sobre alguns autores em particular, né, como o Rain, o Bedayan, o Peter Drucker, o Witzel, o Nelson, o Robbins, George, o Rett e o Greenwood, que são os autores que me pareceram assim, muito reputados, né, com relação a nessa corrente. Então, meu foco vai ser esse aí. Mas eu não poderia deixar de dizer que, apesar de eu estar focalizando aqui os autores mais norte-americanos, né, há também no Brasil essa corrente, né, de certa maneira, assim, ainda que com algumas características mais específicas. E aqui no Brasil dominou muito uma espécie de compilação de teorias administrativas, né, e no caso do terrorismo não foi uma exceção, mas aí desde os anos 40, né, por exemplo, com Ribeiro já tinha isso, a Wallis, depois nos anos 50, fez algumas compilações dessas teorias, depois o Evaldo Lodge nos anos 70, e muitos outros que vieram depois, além aqui também de não esquecer dos chamados vulgarizadores, né, e os seus livros didáticos, aqui ou livros mercadoria, né, mas enfim, mas o meu foco não será nos brasileiros, vou deixar isso para uma outra oportunidade. O foco aqui são nesses autores que alcançaram uma certa difusão internacional. Bom, mas em termos gerais, como é que é esse método da corrente empírico-gerencial, né? Ou seja, em termos gerais, não necessariamente só com relação ao terrorismo, mas vamos chegar lá. Em termos gerais, é um método que muita gente considera, né, que assim, e foi possível confirmar, que é uma tentativa de capturar certas evidências para explicar, né, vamos dizer assim, certas ideias administrativas, né, assim, de algumas evidências para explicar as suas origens, né. E nisso haveria, nessa corrente empírico-gerencial, uma tendência mais objetivista, né, entre aspas, né, ainda que os autores muito centrais nessa corrente, como é o caso do Rain e do Bedayan, chegaram a admitir já em 2017 que a história para eles, né, já agora eles mudaram um pouco de posição, porque a gente está falando de livros aqui que começaram lá nos anos 70, 60 para 70, mas em 2017, com edições mais recentes, eles mudaram um pouco a posição, admitindo agora que a história não é uma ciência objetiva, né? E não tem como se estabelecer como as coisas realmente foram, né? E talvez isso nunca possa ser realmente conhecido, né? Mas, enfim, ainda assim teria uma tendência aqui mais nessa linha das evidências, mais objetivista, né? Agora, eu acho importante também frisar que é uma visão que comparece nesse método uma visão muito acrítica da administração, né? Eles tomam a administração como se fosse um mero facilitador dos desejos humanos, como eles mesmos dizem, né? Um facilitador dos desejos humanos manifestos por meio do esforço organizado. Quer dizer, não tem aqui uma compreensão das contradições no interior das quais a administração está inserida e, portanto, também o próprio ideal, o próprio ideário administrativo, né, das ideias administrativas. E me pareceu, assim, que todos os autores, eles têm uma questão muito em comum, né? Eles passam a fazer uma espécie de, eu não vou dizer um ecletismo, assim, muito puro, mas todos eles apresentam, em graus variados, evidentemente, uma coleção muito grande de diversos fatores que poderiam estar ali operando na origem dessas ideias administrativas, né? Fatores, vamos dizer assim, da economia, né? Fatores da política, fatores sociais. Então eles tentam colecionar uma imensidão de fatores ali que estariam operando, né, nessa origem. Agora, sobre a gênese do terrorismo em particular, depois de ler esses autores todos, né, estudá-los, voltar e voltar várias vezes, é possível chegar para sublinhar algumas indicações importantes. O primeiro é que o problema da gênese, a despeito de ser muito importante, como eu disse, ele não é muito realmente explicitado, ou seja, o método geral da pesquisa histórica não é explicitado e da gênese menos ainda, né? E alguns desses livros que eu mencionei possuem capítulos, por exemplo, que estão claramente interessados em falar da origem, né, da gênese, da origem, mas é muito curioso como é que não conseguem tratar do tema, né? Falam de um monte de coisas, mas do tema mesmo fica uma coisa meio evanescente.
E assim, só que eu também achei muito interessante, que para mim foi surpreendente, é que de fato há vários fatores que eles vão colecionando, uma coleção imensa de fatores, para tentar, de uma certa forma, caracterizar o contexto, né? Assim, de descrever o contexto econômico, social, político, e por isso não me parece que é correta a crítica, que é muito comum, né? Que neles haveria uma espécie de ignorância com relação a esses fatores. Então, assim, eles não são ignorantes, esses fatores estão lá presentes, né, para caracterizar e descrever esse contexto aí. E eles colecionam uma imensidão de fatores. Eu destacaria aqui alguns fatores que são muito principais, aqueles que comparecem, que eu pude observar que são muito frequentes, né. Por exemplo, são as ideias pregressas. Então, muitos vão apontar, por exemplo, as ligações entre Taylor e Babbage, né. Vão dizer também, por exemplo, que a ideia de vadiagem no trabalho, como foi traduzido para o português, né, o soldering, já era uma ideia que era anterior ao próprio Taylor. Alguns outros vão chamar atenção também, além das ideias pregressas, do crescimento das empresas, né, como um fator explicativo ali da gênese do taylorismo, das crises econômicas, do conflito social, né, os imperativos econômicos que levavam àquela busca pelo aumento da produtividade, e as experiências profissionais do próprio Taylor, né, e também a sua psicologia, né, a sua personalidade, a sua subjetividade. Só que eu acho que é muito interessante de destacar que, assim, existe, portanto, uma coleção imensa de fatores, né, que estão ali tentando capturar esse problema da origem, da gênese. Só que é interessante que o Alfred Chandler, que é um autor que nós já citamos aqui várias vezes, né, ele faz uma crítica ao Rain, em particular, que é um autor muito importante, né, central nessa história toda aqui que eu estou apresentando. E me parece que, de certa forma, a crítica que o Chandler faz ao Rain, ela pode ser parcialmente generalizada. Então, façamos aqui, tenhamos aqui em mente algum cuidado com isso, mas ainda assim eu vou chamar a atenção para o fato de que o Chandler, ele chegou a dizer o seguinte, que, olha, o Rain, ele resume muito bem, ele sintetiza, né, vários escritos principais desses autores, em particular também do taylorismo, ligado ali à gestão das empresas lá, né, e ele ainda tenta, diz o Chandler, situar esses desenvolvimentos intelectuais no ambiente econômico, político e social mais amplo, né, sobretudo dos Estados Unidos lá em processo de transformação. E ele diz o seguinte, olha, mas o Rain, ele, apesar desse propósito, ele tem muito mais sucesso em traçar uma espécie de evolução do pensamento gerencial, ou seja, como é que ele foi modificando ali, do que, de fato, conseguir colocar esse pensamento num cenário mais amplo, ou seja, né, ele não é bem sucedido nesse processo explicativo, contrariamente aos seus próprios pressupostos, né, seus próprios propósitos, né. Então, a crítica fundamentalmente é essa, assim, de que ele tenta, o Rain, ele tenta vincular, né, de certa forma, o desenvolvimento das teorias administrativas e do taylorismo aí incluso, vincular isso às mudanças culturais, econômicas, políticas, né, sociais mais amplas, só que ele não consegue fazer essa conexão, né. Ou seja, são fatores que estão ali, mas eles não explicam a coisa em si mesma, né. E isso é muito interessante de observar, e eu acho que eu tenho uma explicação para isso, né? Porque entre os vários fatores que eles elencaram, né, que eles trabalham ali, como eu chamei a atenção já, né, ideias prevalecentes, anteriores, né, crescimento da empresa, crise, imperativo da produtividade, etc., dentro desse grande conjunto de fatores, o que de fato prepondera como fator explicativo da origem, da gênese do taylorismo, são as experiências profissionais, ou seja, individuais do Taylor, e, sobretudo, eu acho que é mais importante, é a sua psicologia, a sua subjetividade, a sua personalidade, né? Então, de modo que os demais fatores, eles parecem ser muito mais secundários, né, no tratamento desse método, na aplicação desse método. Eles têm, na verdade, uma baixa implicação explicativa, né? Isso tem uma lição, eu acho importante tirar disso, assim, né, de que, para quem está interessado em fazer pesquisa histórica, né, de que não basta uma mera listagem de fatores caracterizadores e descritivos, né,
como se essa mera caracterização e descrição geral do contexto cultural, social, já fosse em si mesmo explicativa. Não é, né? Eu acho que demanda mais do pesquisador, do analista, no caso aí. Então, me parece que isso também é muito sintomático exatamente de uma carência congênita nessa corrente empírico-gerencial da colocação mais adequada do problema da gênese, né? Assim, de colocar isso com maior clareza, né? E como eu disse antes, prevalece essas experiências profissionais do Taylor, né? E, sobretudo, a sua psicologia. E quando eu falo experiências profissionais, eu acho muito curioso e é sintomático dos limites envolvidos, né? É que eles aceitam, os autores aceitam muito daquilo que o Taylor diz de si mesmo, sabe? E assim, não problematizam aquilo que o Taylor diz, né? Eles tomam aquilo como um fato verídico, como se as coisas de fato aconteceram, né? Embora a gente não vai descartar aquilo que o Taylor diz, mas aquilo é um índice de problema, né? Ou seja, tem que ser problematizado, mas eles tomam isso, aceitam meramente a descrição que o Taylor mesmo dá, né? E acaba que essa aceitação convive com uma espécie de elogio ao Taylor, né? Uma certa apologia, uma certa exaltação da figura do Taylor, né? Como um revolucionário, enfim, uma coisa um pouco meio assim, né? Uma certa defesa do próprio Taylor, da figura do Taylor, né? E isso tem uma implicação muito importante, porque eles não tomam, inclusive, quando mencionam esses aspectos das experiências profissionais do Taylor, eles não tomam as devidas implicações dessas experiências empíricas do autor, né? Por exemplo, o Leandro chegou a mencionar aqui o fato de que o Taylorismo se desenvolveu em setores em que o trabalho era extremamente rudimentar, né? Com baixo grau de tecnologia envolvido, né? Ou seja, como é que eles não pegam essas implicações, né, quando falam das experiências profissionais, né? Então, é meio que uma coisa um pouco meio genérica, em demasia, né? Mas ainda assim é o modo como procuram explicar essa origem aí. Agora, entre as experiências profissionais e a psicologia, eu tive a impressão de que a psicologia ainda é um fator mais importante ainda para a explicação, né? Para a gênese aqui, no caso do Taylorismo. Essa psicologia, né, a personalidade, a subjetividade. Então, é como se dissessem assim, olha, o Taylorismo veio ao mundo por decorrência de um perfil psicológico específico, né? Por quê? Porque o Taylor era um verdadeiro devoto do experimento, né? Ele tinha uma vida ascética, orientada ao trabalho, né, à aplicação, ao aperfeiçoamento das coisas. Ele era um campeão, né, um champion, né, enfim, vários outros elogios nesse sentido, mas tentando marcar uma personalidade também um pouco, vamos dizer assim, obsessiva, né? Às vezes o tom é um pouco quando não falam dos problemas religiosos envolvidos, né? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, o Red e o Greenwood diz o seguinte, olha, que o Taylor, ele era um monomaníaco obcecado por gestão. Taylor era um monomaníaco com uma missão. Ele era o epítome de um entusiasta, um campeão, um fanático, né, nas palavras dos dois autores. E o Peter Drucker, por exemplo, eu acho muito interessante porque ele vai atribuir ao Taylorismo uma espécie de desejo do Taylor, a uma espécie de compaixão. Então, né, assim, dos aspectos mais subjetivos do Taylor, ele diz o seguinte, olha, que o Taylor... que o que teria levado o Taylor ao seu trabalho, né, e sempre o motivou, então, portanto, aí é o fator explicativo da gênese do Taylorismo, foi o desejo, diz o Drucker, né, de libertar o trabalhador do fardo do trabalho excessivo, que destrói tanto o corpo como a alma, como se aqui o Taylor fosse quase um trabalhista aqui, né? Mas, e aí diz o Drucker, foi a sua esperança de possibilitar a colocação de uma vida digna ao alcance do trabalhador por meio de sua maior produtividade no serviço, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é de como é que reduzem o problema da gênese a uma espécie de perfil psicológico, né? A uma característica subjetiva, a traços de personalidade. Bom, haveria
haveria outras questões importantes a serem colocadas, mas já vou direto aqui para a conclusão dessa minha breve exposição, né? E depois, assim, obviamente, são conclusões que ainda estão sendo trabalhadas, evidentemente, né? Mas me pareceu, assim, que ao observar essa literatura e esses autores centrais que eu mencionei, né, essa gênese do Taylorismo, e aqui volto a frisar, né, como uma formação ideal, como uma forma de consciência, não me pareceu ter sido um capítulo, até aqui pelo menos, né, um capítulo sobre o qual se dedicou muita atenção por parte dessa corrente empírico-gerencial, né. E, assim, eu também tive a impressão de que também não consegue ultrapassar o nível mais empírico das constatações que fazem, compreende? Assim, porque essa coisa da empiria, né? Então, foram as experiências do Taylor ali, são seus traços de subjetividade, então, de certa forma, é a combinação ali das coisas colocadas na sua experiência individual e pessoal e sua subjetividade nesse confronto aí que teria dado a origem. E assim, parece que se limitam a esse nível mais empírico, né, mais epidérmico, mais evidente, mais, né, observável, e descartam algumas coisas, as outras coisas mais de fundo, né. E assim, obviamente é importante dizer, né, que essas constatações mais empíricas que são feitas, elas são sempre acompanhadas, em maior ou menor grau, né, de uma certa celebração dessas ideias, sabe? Tentando ali encontrar nelas elementos que possam ajudar a aperfeiçoar, inclusive, o próprio pensamento gerencial, enfim, nessa linha. Por isso é que essa ideia de corrente empírico-gerencial, né? Mas, na essência, eu tenho essa impressão, assim, de que tem ali uma posição nesse método dessa corrente, né, que não apreende a administração e, obviamente, o seu pensamento correspondente, no caso, na figura aqui do ideário taylorista, né, como produtos contraditórios de uma sociabilidade também contraditória, né. Me pareceu que eu tinha, assim, eles são muito movidos, e isso tem implicações para a pesquisa, né, eles são movidos pelo propósito mais ou menos explícito de melhorar as decisões do hoje com base nessas ocorrências passadas, né, desse entendimento do ideário taylorista passado. E aí é por isso que me parece, assim, que, dadas essas características, a história da administração que daí brota, né, por meio desses autores, até aqui, volto a dizer, ela tendeu muito mais a exaltar os grandes nomes, como o de Taylor, na figura do Taylor que eu estou destacando, e, de certa forma, o que para mim é muito prejudicial, diminuir o peso explicativo por meio da contradição, do conflito, né? E além, assim, de tornar, de certo modo, muito como se fossem inócuos, processos, na verdade, fundamentais, né? Os processos objetivos de uma economia capitalista que lhes dão ensejo. Isso é interessante, né? Ou seja, por mais que eles consigam capturar que houve a crise, que tem o imperativo econômico, que tem o conflito social, né? Esses fatores, né, eles aparecem com uma certa inoperatibilidade, né? Uma certa inoperância, se comparado com a experiência do Taylor e a sua personalidade, né? Então é uma coisa meio estranha, assim. Mas eu acho que o fator explicativo de Gênesis está exatamente nesses processos objetivos dessa economia em particular, né? Então, assim, eu tenho aqui essa impressão, e essa posição que eu estou aqui tentando demarcar até ajuda a explicar por que é exatamente a psicologia, né? Ou seja, a personalidade e a subjetividade do Taylor que ocupa o lugar mais importante aí, o lugar explicativo, né, mais central dessas análises, dessa corrente empírico-gerencial. Agora, volto a dizer, para não sermos aqui injustos, esses protagonistas, eles não são de modo algum ignorantes com relação aos vários e muitos aspectos presentes, como eu já falei, volto a dizer, eles não ignoram as ideias pregresso, crescimento das empresas, crise econômica, conflito social, imperativos econômicos, né, pelo aumento da produtividade. Isso aqui eu acho que é interessante, para mim foi até uma surpresa, assim, né, grata, evidentemente. Esses fatores, eles estão presentes
né? Só que ao lado das experiências profissionais do Taylor, e do modo como ele mesmo relatou essas experiências, ou seja, sem problematização, e estão também presentes ao lado da personalidade, né, dessa subjetividade do Taylor, né? E aí o que acontece é que se desenha um quadro geral, né, dessa corrente empírico-gerencial, que é como se fosse uma coleção de vários fatores, entre os quais a psicologia do Taylor e seus próprios relatos, né, de experiências, é que ocupam o lugar explicativo central. Esses demais fatores, que, na minha opinião, são os mais importantes até, ficam recuados, né, a um plano secundário e de baixo poder explicativo. Então, em algum sentido mais conclusivo, assim, essa corrente empírico-gerencial que eu estou aqui analisando, né, me parece que, né, assim, vou fazer essa crítica, assim, mas para terminar, mas é uma coisa ainda aberta ao debate, né, essa corrente empírico-gerencial, eu tive essa impressão, ela abdica da possibilidade de explicar o Taylorismo, exatamente quando toma, né, a subjetividade do Taylor como fator principal, ou seja, ela não está procurando explicar de fato a Gênese, né? Enfim, porque assim, em última instância, se você observar, quando a gente procura explicar a coisa, né, no caso da formação ideal, a partir da própria subjetividade, que ela também é o elemento ali da formação ideal, fica parecendo como se essa coisa fosse causa de si mesma, né? Ou seja, as ideias do Taylor foram causadas pela subjetividade, a personalidade do Taylor, ou seja, o mesmo plano, né? O mesmo plano das ideias, o mesmo plano, vamos dizer assim, teórico, da subjetividade, da formação ideal, é como se fosse autoexplicativo, a não ser quando destacam essas experiências pessoais, mas, como eu disse, de modo precário, né? Então, não me parece que essa corrente está, nesse momento, devidamente aparelhada para explicar de modo consistente a gênese do terrorismo, né? Embora ela tenha dedicado esforço para isso, embora a gênese também seja um fator incontornável desse trabalho, né? Então, era isso, Thiago, que eu queria compartilhar. Excelente. Você terminou com aquela que seria a minha primeira pergunta. Então, eu já vou até dar baixa nela aqui. E eu acho que só às vezes, né, o pessoal que acompanhou a sessão de ontem, a sessão de hoje, acho que tem um esclarecimento que vale a pena fazer. Às vezes poderia ter feito até no início, né? Que ontem o centro, né, da nossa análise era aquilo que a gente chamou, né, e vários outros autores chamam também, né, do campo da história de empresa. E nesse campo, a unidade, assim, a principal unidade de análise são as empresas, né, as grandes corporações. E hoje aqui a gente está discutindo, né, o campo da história do pensamento administrativo. E, portanto, o foco da análise é as ideias, e, portanto, né, a gênese é uma questão fundamental dentro desse campo, né. Eu acho que essa até poderia ter ser uma primeira oportunidade para passar a palavra de volta para vocês. Por que quando a gente está... O Leandro até começou a discutir isso no início, né? Mas acho que agora, como que a gente passou pelas outras linhas de análise, de abordagem, acho que vale a pena até voltar nesse ponto, né? Por que é tão importante para a gente entender a evolução, né, dessas ideias, todos esses limites da linha empírico-gerencial, os limites, né, dessa linha mais pós-moderna que o Henrique tocou, né? Por que é tão importante identificar a gênese dessas coisas? Eu vou até deixar ali nos comentários também um podcast que a gente lançou recentemente, né, foi até o Semir que apresentou, que ele discute também a gênese ali e as próprias ideias do Fayol. Então, quem ficou interessado nessa discussão aqui sobre o Taylor, vai ser bem interessante também dar uma olhada nesse podcast. Eu vou deixar ali nos comentários. Mas enquanto isso, acho que o Henrique e o Semir podem comentar um pouquinho, né? Por que é tão, quando a gente está falando, né, dessa história do pensamento administrativo, da história das ideias, por que identificar né, assim, de fato, né, a gênese das ideias é tão importante?
Acho que o Henrique, como está mais descansado, você quer começar? Pode ser. Então, obrigado pela questão. Eu tenho cada vez mais adquirido um posicionamento sobre essa importância da Gênese, né? Não somente no sentido de uma demarcação histórica, né, de uma época histórica e seus problemas específicos. Eu acho que não é só para isso que serve o entendimento da Gênese, seja do pensamento administrativo, seja da Gênese das grandes corporações, né? Eu acho que o elemento mais central que me leva a querer entender a gênese das coisas é exatamente porque você entendendo como a coisa se inicia, né? Como essa forma de pensamento, essa forma de produzir a vida humana, né? Quando você entende como ela começa e extrai dela as suas principais características, suas principais categorias de funcionamento, né? Você, de alguma forma, pode ter uma capacidade maior de entender para onde ela vai, né? Entendendo a forma como as ideias elas surgem, né? Tipo, não garante uma exatidão para onde ela vai, no sentido de que assim, as contingências mudam as coisas, né? Mas você consegue entender assim até onde aquele tipo de pensamento, aquele tipo de ideia que se gesta em determinadas condições, até onde ela consegue atingir certos efeitos, né? Até onde ela consegue atingir certas consequências e quais são essas consequências para a realidade, né? Eu acho que a aquisição desses momentos de geração de novas formas de pensamento, de novos problemas, determinados problemas econômicos, ele permite ao investigador, ao pesquisador, né, entender muitas vezes quais são os próprios limites desse pensamento que se gesta nessas condições, né? Então, entendendo esses limites, você consegue avançar sobre aquilo que já foi pensado, você consegue avançar sobre aquilo que já foi produzido, sobre aquilo que já foi, de alguma forma, desenvolvido para entender uma série de questões, né? Então, você não, de alguma forma, você não parte de um vazio de ideias, você parte de um momento histórico determinado, você parte de um momento de produção de uma ideia determinada para atender a processos específicos que estão afligindo a realidade daquele momento, e ela te dá um lastro assim, muito importante para que você consiga acompanhar não só o desenvolvimento da história do homem sob esses parâmetros, mas ao mesmo tempo acompanhar esse desenvolvimento histórico com as ideias que pensam sobre aquele desenvolvimento histórico, seja da história das organizações, da história de empresas, seja sobre o próprio pensamento administrativo, né? Como é que esse lastro da realidade, esse lastro dos problemas econômicos, dos problemas políticos, dos problemas do Estado, como é que eles acabam de alguma forma reverberando na produção das ideias e, de certa forma, também como é que essas ideias acabam reverberando na prática social, né, no fazer produtivo, no trabalho, nas legislações sobre o trabalho. A gente chegou, inclusive, a pensar um pouco isso com um grupo de pesquisadores da UF que trouxe um resumo para a gente. Eu acho que, assim, as principais contribuições que a Gênese, o estudo da Gênese pode trazer são basicamente esses, mas não se esgotam aí. Bom, esse assunto eu estava mencionando assim no começo da minha fala, né, que mereceria uma atenção, mas isso vai muito longe, assim. Eu acho que o Leandro poderia, não sei se ele está ainda aí,
mas ele talvez teria coisas também a dizer por conta do trabalho dele recente aí de tese. Mas, assim, eu começaria só dizendo o seguinte, que eu acho que para mim é uma coisa muito importante, assim, né, esse procedimento genético, né, que a gente está aqui sublinhando, ele é em si mesmo histórico, né? Ou seja, é o que proporciona a possibilidade explicativa, né, o poder explicativo, né? Eu tenho dúvidas se nós somos capazes de conhecer integralmente, e aí vem essa questão do problema do conhecimento aqui, né? Enfim, é um problema científico, né? Eu tenho dúvidas se nós somos capazes de compreender de fato uma ideia, um conteúdo de uma ideia, assim, de modo adequado, correto, integral, a despeito de compreender as condições que tornaram aquele pensamento possível, né? Se nós somos ignorantes com relação a isso, eu não sei se nós temos condições de compreender aquela formação ideal ali integralmente, percebe? Então tem um problema de ordem científica, né? Assim, nós não compreendemos uma formação ideal integralmente sem a compreensão de sua gênese. E na medida que alguns trabalhos, né, como que chama a atenção, eles são limitados nessa possibilidade de estabelecer aí as condições efetivas, né, da gênese, ou de atribuírem a fatores que podem ser equivocados, né? Assim, porque fica parecendo, se você reduz o problema à personalidade do indivíduo, então, quer dizer, bastava que tivesse indivíduos ali obsessivos, coisas que tais, assim, que surgiria, né, terrorismo, né? Não sei se você entende, assim, mas eu não estou dizendo que a questão da personalidade não possa jogar um papel, né, que a questão do indivíduo não joga um papel, obviamente. Mas não sei se isso tem um poder explicativo global das questões, né? Mas acabam que acentuam esse aspecto. Aí a pergunta que eu faço é essa: será que estão compreendendo de fato o que é o terrorismo se a gênese está ausente no seu tratamento ou se o tratamento é inadequado, né? Eu tenho essa impressão de que tem um déficit científico, né? Esse é um ponto, acho que assim, primário, assim, que é importante dizer. Só que eu posso ir até mais longe, assim, que eu acho que é interessante, né? Eu vou pegar aqui um autor que é extremamente reputado, né? Enfim, por exemplo, como Schumpeter, só para exemplificar. Todo mundo conhece, né, Schumpeter, e o Schumpeter tem um livro que ele trata da análise econômica e que ele acaba mencionando a questão das ideias econômicas, né? Enfim, mas aqui são irmãs, né? As ideias econômicas e as ideias administrativas, então me permita a licença do exemplo. E quando ele vai explicar a origem dessas teorias do pensamento econômico, né, é muito curioso como é que faz uma série de, enfim, né, de parágrafos e amarrações para no final dizer o seguinte, que as ideias econômicas, elas são, na verdade, reações de outras ideias econômicas prévias, né? E isso fica num looping eterno, né? Então, assim, mas e essas ideias econômicas anteriores? Não, são reações das ideias econômicas anteriores, que são reação das ideias anteriores. Então, no final das contas, é como se as ideias produzissem as ideias, né? Elas são autoproduzíveis, assim, é como se houvesse uma autonomia do plano das ideias, né, do pensamento, que não parece que corresponde com os fatos, né, da realidade, né, enfim. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, e quando você coloca essa questão da gênese das ideias, ela, obviamente, ela já coloca de primeiro plano para a gente uma questão de saber qual que é a relação entre realidade e pensamento, né? Qual que é a relação entre o plano das ideias, né, das teorias, da subjetividade aqui, e o plano concreto. Como é que essa coisa se relaciona, né? Obviamente que tem um movimento aí, tem uma dialética, né, se permitirem, né? Mas, enfim, nos coloca essa questão. E aí, assim, uma questão de saber, sabe, e que vão divergir aqui, diferenciar correntes filosóficas inteiras, né? Ou seja, a realidade tem arranque nas ideias, ou as ideias têm arranque na realidade, né? Ou seja, o que é pressuposto fundamental? Embora nós saibamos que as coisas estejam relacionadas, né, estejam ali em reciprocidades, né, por meio, inclusive, obviamente, que é uma discussão que a gente não levaria mais longe, né, por meio da prática cotidiana, né, que medeia uma coisa na outra, né,
Mas, em suma, assim, aí divergem aqui mundos inteiros, né? E me parece, assim, eu estou na posição aqui dessa linha que entende que existe uma prioridade das condições reais sobre as ideias, né? Sobre esse plano teórico. E aí isso nos leva a compreender também, ou nos colocar de modo mais correto com relação às coisas, de identificar exatamente o caráter específico dessas coisas, suas características, né? De modo, por exemplo, que você claramente começa a observar que se a realidade objetiva tem uma certa prioridade histórica, ou seja, tem uma anterioridade às ideias, você só consegue explicar essas ideias em conexão com essa realidade concreta e objetiva. Você não vai explicar de outra maneira, né? Você não vai encontrar uma explicação das ideias pelas ideias, pelas ideias, pelas ideias, nesse looping infinito, né? E uma coisa meio assim, parece até aquela explicação da filosofia hindu, né, do que é tem essa história, né, assim, de como é que é o que está sustentando a Terra, né? Então tinha um elefante, e aí o que está atrás do elefante? Quem segura esse elefante que segura a Terra? Um outro elefante. E quem segura esse elefante? Um outro elefante. E quem segura esse elefante? Que acaba no final das coisas, acho que no final da anedota tem que ter uma tartaruga, esse elefante, tartaruga, eu me confundo com esses animais aí. Não por culpa deles, né, pela minha ignorância, mas de qualquer maneira, assim, são explicações que não explicam, né, esse é meu ponto, né. Então eu acho que tem um poder explicativo aí fundamental, sabe, de nos ajudar a compreender a natureza dessas coisas e como é que elas de fato se relacionam concretamente na história, né. E se parar para pensar, eu acho interessante, assim, a história humana é a história dessa relação, né, entre a realidade e o pensamento em termos práticos, né, dos homens transformando a realidade, transformando a si próprios, e a ideia, existe um papel dessas ideias nesse processo de transformação, mas é a realidade objetiva que teria essa prioridade, né, objetiva, né, enfim, histórica e concreta em relação às ideias. Ou seja, as ideias não são desimportantes, muito pelo contrário, né? Mas a gente tem que reconhecer exatamente o que preponderaria, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma coisa banal, né? É por isso que, mas assim, diuturnamente nós sabemos disso, porque não basta mudar as ideias para que as coisas mudem, né? Não basta, né? É essa a questão. Então a gente percebe o que é a prioridade do quê, né, também, né? Então as coisas assim, rotineiramente a gente percebe isso. Em suma, então, existem outras questões, mas eu acho que não vou abrir muito não, para a gente não se perder, né, na discussão. Bom, então a gente vai ficando por aqui, mas já antecipando para quem ficou interessado, a gente deve reproduzir pelo menos mais um trecho da oficina em episódios futuros, e lembrando que eu estou deixando o link para a gravação da mesa de abertura aqui na descrição do episódio. Posto isso, a gente se vê na próxima. Até lá.